Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos assistem, que estão no templo. Eu peço aos irmãos da igreja que se coloquem de pé. Nós vamos iniciar esse culto de louvor e adoração com uma oração de entrega. E nós já vamos aproveitar para orar por aqueles irmãos que não podem, no momento, estar vindo à igreja. Amém? E vocês são privilegiados. Estão vindo, estão aqui prestando culto na casa de Deus, no templo. E Deus tem abençoado vocês também. Amém? Então, peço a vocês que encurvem suas cabeças, fechem seus olhos, pedir a Raíssa fazer um solo. Nós vamos falar com Deus. Deus, nós queremos nessa noite glorificar o Teu nome. Nós nos reunimos aqui como Teu povo. Nós somos, ó Deus, povo adquirido do Senhor. Nós somos eleitos pelo Senhor. O Senhor, Pai Santo, nos chamou para uma obra excelente, para viver uma vida em santidade na terra. O Senhor nos chamou para ser, ó Deus, o pregador da Tua palavra e os propagadores do Evangelho. Nós somos Teus filhos. Nós fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar aqui nessa casa de oração nessa noite. E poder, ó Deus, bendizer e exaltar o Teu nome, Senhor. Ah, Senhor, como é bom estar aqui, Senhor. Nós amamos a casa de Deus, nós amamos os nossos irmãos. Mas, Senhor, vai de encontro a esses irmãos que no momento não podem estar aqui. Ser com eles, Pai. Que eles possam, ó Deus, ouvir a Sua palavra através dessa ministração, desse culto, ó Senhor. E os louvores possam chegar até o Teu trono de graça, da forma devida, Senhor, da melhor forma possível. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite como igreja. Abençoa, ó Deus, os enfermos. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão desanimados, afastados, mas que hão de voltar um dia, porque eu creio nisso, Senhor. Eu creio que a Sua palavra é quem nos convence, juntamente com o Teu Espírito Santo. E nós Te louvamos por isso. Ser conosco, Senhor, usando a vida dos ministros de louvor, usando a minha vida na pregação do Evangelho, e usando a vida dos ministros da multimídia, ó Deus, os irmãos da recepção, da limpeza, ó Deus, e também os irmãos e as irmãs que vão conduzir, ó Deus, o culto infantil. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E nós Te louvamos. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode louvar a Deus com palmas nessa noite. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Convidar o diácono Valmir para trazer uma devocional para nós. Em nome de Jesus. Pode vir, Valmir, por favor. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, amém? Eu quero ler aqui neste momento, nesta hora, um versículo de Provérbios, número 2. Provérbio 2, capítulo 1 e 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então, que nesta noite nós possamos estar atentos à palavra do Senhor e dar ouvido à voz do Senhor nesta noite, para que alcancemos a sabedoria vinda do Senhor. Amém, irmãos?
Então vamos louvar a Deus com muita alegria nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estar aqui em nome do Senhor para adorá-lo e servi-lo. E eu queria te convidar que você o adorasse em espírito e em verdade, e que você fosse bastante livre. Fique à vontade, bata palmas, dance para o Senhor, porque Ele merece todo o seu louvor e toda a sua adoração. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Nos céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Se que me fala
falas, quando dobro os joelhos em oração. Sei que me fala pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Então fala. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. A voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que decisão tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém. Glória a Deus. Você pode estar vindo aqui à frente, nesse momento, trazer a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando e adorando o Senhor. Estamos firmes nas promessas do Senhor. Amém? Na maior promessa que o Senhor nos deu, que Ele voltará para nos buscar, levará, nós, sua igreja, junto com Ele. Vamos cantar bem alegre esse louvor ao Senhor.
promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Quero convidar a nossa querida secretária Elizabeth, e assim que ela fizer a oração, ela já vai trazer o recado para a igreja. Amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença, louvando e bendizendo o seu nome. Permaneça conosco, Senhor. Fala através da palavra que vai ser ministrada através do nosso pastor Felipe, e que nós sejamos alcançados e outras pessoas mais também, Senhor, sejam alcançadas. Vá, Senhor, de encontro com aquelas pessoas que estejam enfermas, Senhor, que estão acometidas do Covid-19, que estão com câncer, que estão com qualquer tipo de enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa curar, Senhor, possa trazer a cura para essas pessoas, pode restaurar a saúde, possa restaurar a saúde delas, Senhor. É assim que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os anúncios da semana. Terça-feira, nós temos discipulado às 20 horas com o pastor Felipe. O nosso estudo bíblico ainda não vai estar retornando nessa terça, mas brevemente nós estaremos com o nosso irmão Alexandre, dando o estudo bíblico nas terças-feiras, que o horário é a partir das 19h30. Quarta-feira, Ministério de Dança e Teatro, com as irmãs Jéssica e Cristiane. Então, não deixa de estar aqui conosco para estar ensaiando. Às 20 horas. No sábado agora, dia 27, nós vamos ter um chá do Ministério Infantil. Esse chá está sendo ministrado pela líder Cristiane e as professoras do Ministério. Será a partir das 17 horas. Contamos com a presença de todos. Que os pais possam trazer, os pais responsáveis possam trazer as crianças, né, a partir das 17 horas. E tragam também um aniversariante de janeiro a março. As crianças que fizeram aniversário de janeiro até março, traga porque terá surpresa para elas. Tá bom? E para os pais também, claro. Para os pais vai ser bênção. Aniversariante da semana, dia 22/3, que é amanhã,
Nós temos o nosso irmão Ney Cipriano, que também não pôde estar conosco essa noite, que ele é do ministério, líder do Ministério de Louvor, por conta de estarem de mudança, mas amanhã ele vai estar completando mais uma primavera. E a irmã Monique também, que não pôde estar conosco. Vai estar aniversariando amanhã. No dia 26 de março, tem a irmã Maria Tona. E só. Então, só tem esses anúncios, gente. Contamos com a presença de vocês no dia 27. Tragam as crianças. Vai ser bênção, vai ser muito importante para vocês estarem vendo o que a líder Cristiane tem para trazer para as crianças durante esse ano todo, que, se Deus quiser, vamos estar aqui com as portas abertas em nome de Jesus. Obrigada, uma boa noite. Deus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que se fez, nada que foi feito, se fez. A palavra está dizendo que nós não somos nada sem o Senhor. E dependemos dele para tudo. Dependemos de Deus em nossas vidas, assim como precisamos do ar para respirar. Sendo que o ar também foi feito por ele, e é ele quem nos alimenta todos os dias. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que a sua vida tem a ver com Deus? Senhor, a minha vida tem a ver com a vida do Senhor? Você foi criado em semelhança a Ele. Fomos criados para glorificar, para sermos parecidos com Ele. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Se coloque de pé, igreja. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de esperar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim.
Quantas vezes estamos andando em círculos, sem saber para onde vamos, porque o nosso foco se perdeu. Em meio a tantas coisas que acontecem, às vezes você está se sentindo tão inútil, tão fraco, porque não consegue o que quer. Olhe para o Senhor, Ele te chama. Para de correr sem direção, Ele está te esperando. Ele está te esperando. Ainda que os montes se movam, ainda que mesmo se tudo não estiver bem, o amor pelo Senhor, o amor por você continua. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, por mim permanecerá. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. E é o amor do Senhor que nos envolve, é o amor do Senhor que nos traz a paz. Muitas vezes procuramos em tantos outros lugares e deixamos de procurar no Senhor. Só Ele tem a paz que o mundo não consegue nos dar. Tantas vezes os nossos problemas, hoje nessa pandemia mesmo, né? Ficamos tão sozinhos e vamos buscar outras maneiras. Esquecemos que é o Senhor que nos abraça, que nos acolhe, nunca deixou de nos amar. Vou te levar agora a recordar o amor do Senhor lá na cruz por você. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me derramando graça em mim. Desconheço o amor. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Com teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás.
Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Diga ao Senhor essas palavras. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em ti. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Ministério de Louvor. E para a glória de Deus, a gente tem praticamente 3 ministérios de louvor, né? Vocês podem ver que muitos não estão aqui hoje. O Alexandre está se recuperando, né, do Covid e passa bem, graças a Deus. Hoje eu já falei com a Alessandra, ele está muito melhor, graças a Deus. Fizemos uma serenata gospel na casa dele na sexta-feira, né? Ele gostou muito, foi muito bom, muito emocionante. E tem o Ministério de Louvor da Juventude agora aí, né? Atuando. E eu já vou pedir a eles que se preparem. Para o próximo domingo eles vão cantar e tocar um cântico aqui na igreja no domingo à noite. Tá certo? O cântico que eles estão mais dominando aí. Eles já estão tocando todas as quintas-feiras, né, Beth? Toda quinta-feira. E a gente tem reunido aqui cerca de 15 a 20 adolescentes e jovens, né? E tem sido uma benção, né, Bia? Muito divertido, né? Essa garotada aí. E é muito bom, irmãos. Então, toda quinta-feira tem um pequeno grupo dos jovens adolescentes que daqui a pouquinho vai virar culto. Já tem virado quase um culto normal, né? E quarta-feira, ensaio de dança com Jéssica, com Cristiane. E as meninas têm também se preparado aí para muitas ocasiões que vão acontecer nesse ano, festiva da igreja. Ok? Então, quero convidar a professora aqui à frente, Cristiane. Ué, quem que é hoje? Tia Cici? Então tá bom. E as crianças. Vamos lá, crianças. Moisés dormiu? Vem, Moisés. Vem com a tia Ciseli. Vem. Chama o Miguel para ir com você, olha lá. Aí ele ali, ó. É mesmo? Irmãos, nós vamos aproveitar para orar nesse momento pelo Rafinha, que está com dor de garganta, e ele já tem um probleminha mesmo na garganta, né? Todos os anos ele sofre com isso. Nós vamos orar por ele, nós vamos orar pelo Marcelo, que é meu amigo, que ainda se encontra entubado, né? E hoje a esposa dele esteve lá e sentiu que ele estava meio tristinho, né? E nós vamos continuar orando pelo Mário, que é cunhado do nosso irmão Natan. Nós vamos continuar clamando por ele também, que também está entubado com Covid. Orar pela família do Lázaro, aquele cantor, que é uma família que nesse momento se encontra enlutada. E o Lázaro marcou a vida de todos nós. Tenho certeza que, se eu perguntar, todos vão levantar as mãos e saber que um dia foram tocados pelos louvores que Deus deu a ele a graça de ministrar, né, e compartilhar conosco. Então, nós vamos orar por essas pessoas, pelo Samuel, que também é sobrinho do nosso irmão Natan. Ele está em tratamento e se recuperando aí do vício das drogas. E nós vamos continuar orando por essas pessoas. Eu tenho mais 2 pessoas na minha família também que se encontram assim, querendo ser libertos das drogas, precisam ser libertos das drogas. E a droga tem acabado com a vida deles, né? E é muito triste, irmãos, muito triste. Então nós vamos orar por essas pessoas, orar também pela mãe da nossa irmã Paula Cerejo, que estava com labirintite essa semana, passou mal, e orar pelos senhores e senhoras da nossa igreja que estão sendo vacinados, né? Graças a Deus. A minha avó também tem 70 anos, já foi vacinada lá em Resende. Então a vacina está bem lenta, mas daqui a pouquinho chega para todos nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então feche teus olhos e curva sua cabeça. Raíssa, pode fazer um solinho aí? Pode fazer aí, ó, então no lugar dela. Vamos clamar a Deus nesse momento, pelas crianças, por essas pessoas que eu mencionei. É um momento de nós orarmos a Deus como igreja, unidos, em um só propósito. Nós somos o povo de Deus que foi chamado para orar também. Então feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Deus soberano, Deus grande,
Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Nós nos dirigimos ao Senhor nessa noite. E queremos, ó Deus, nessa hora, ser tocado pelo Senhor no mais profundo da nossa alma, Senhor. E queremos, ó Deus, interceder e orar por esses que nós mencionamos aqui nessa casa de oração. Nós queremos colocar essas vidas no altar do Senhor, apresentá-las como oferta viva diante do Senhor, diante do seu altar. Que seja, ó Deus, glorificado o teu nome. Ó Deus, quando o Senhor, ó Deus, operar milagres e maravilhas na vida desses, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro ao Marcelo agora, que está num leito de hospital. Vai de encontro ali, ó Deus, no hospital da Unimed, em Resende. E toca no seu coração, toca na sua vida, Senhor. E usa a vida dos médicos, dos enfermeiros, para tirar ele daquela situação. Seja assim também, Deus, com o Mário, que está ali em Taubaté, Senhor, da mesma forma. Toca, Senhor, na vida do teu servo, pois o Mário é servo do Deus Altíssimo. Toca, Senhor Deus, na mãe da Paula, no Rafinha. Toca nesse momento na sua garganta, Senhor. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor pode mudar todas as coisas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode libertar, ó Deus, aqueles que estão no vício das drogas. Senhor, livra, ó Deus, e liberta aqueles que estão cegos no mundo do crime, no mundo do tráfico. Até mesmo aqueles que já conheceram o teu nome. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa a nossa nação. Ó Deus, cuida da nossa nação. A nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Essa nação é tua, Pai. A cidade de Porto Real pertence ao Senhor. O estado do Rio de Janeiro é seu, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ficar livres, ó Deus, desse mal, desse Covid, Senhor. Que tem, ó Deus, trazido tristeza para muitas famílias. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos ajuda. Amém e amém. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. As crianças podem ir lá para te assistir. Eu quero pedir aos irmãos que nesse momento possam abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Todos acharam? Amém, meus irmãos? Então, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé e nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, e curva sua cabeça. Senhor, queremos ouvir a tua voz através dessa ministração.
Seja o Senhor entronizado no nosso meio. Venha falar conosco, Pai Santo, no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo. Suplicamos ao Senhor, Pai Santo, que nos mande um recado que venha do trono do Senhor, em direção aos nossos corações e à nossa mente. Por isso, ó Deus, abra os nossos olhos espirituais nessa noite. Abra também os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ouvir a mensagem do Evangelho. Fale conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Precisamos de Ti. E usa a vida do Teu servo, por misericórdia e graça. Amém. Amém? Então, meus irmãos, vocês podem tomar o assento, por favor. E a introdução textual que eu trago a vocês é de que o Mar da Galileia já é um mar muito conhecido por todos nós, né? É um mar de água doce, que tem 3 nomes. Também é conhecido como Lago de Genezaré, né? Que fica ali na região da Galileia. E nessa província, que está localizada a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém, ou seja, é mais ou menos de Resende a Piraí. E apesar do nome Mar da Galileia, o grande lago de água doce, ele também tinha momentos em que continha ondas, porque ele era rodeado de montanhas, e o clima lá era um clima frio, e por diversas vezes, quando começava a descongelar aquelas montanhas, então as águas desciam para esse lago, formavam então o lago. Só que era um lago rodeado de ventos fortes. A ventania era muito forte, intensa. Então, por esse motivo também, quando aconteciam as tempestades de fato, as tempestades lá eram mais fortes ainda. Então, esse lago, ele chegava a alguns pontos ter 40 metros de profundidade. E ele tinha cerca de 12 a 11 quilômetros de extensão. Era um lago muito grande. Então, nos tempos bíblicos, muitos passavam por ali e tiravam o seu sustento desse lago, porque tinha muitos peixes. Só que esses discípulos, juntamente com Jesus de Nazaré, eles tinham muito conhecimento desse lago, e eles dominavam toda aquela região, e eles achavam sempre que as coisas estavam no controle deles. E todas as vezes que eles passeavam por aquele lago, com seus barcos, eles passeavam como se fosse mais um dia de rotina, mais uma viagem normal. E eu olhando para o Alan, é o mesmo quando o Alan trabalha aí como Uber, né? Faz alguns trajetos, né, Alan? Aí você fala, já estou acostumado a ir para lá, já sei quantos quilômetros dá, quanto tempo leva. Seria mais ou menos assim. Mas veio essa tempestade, que trouxe medo, pavor, insegurança. E eles ficaram cegos diante de tudo aquilo que estava acontecendo. A tempestade não era só mais uma tempestade qualquer. Era uma tempestade que iria marcar toda a história do cristianismo. Porque se hoje nós estamos falando dessa tempestade, é porque esses homens, eles puderam viver essa experiência tão triste. E uma experiência tão insegura, que trouxe muito medo para eles. Então, esses dias difíceis, muitas vezes, eles acabam tornando história para mim e para você. Os dias difíceis que nós enfrentamos, as tempestades da vida que nós enfrentamos, acaba se tornando uma história para nós. E nós acabamos orientando algumas pessoas futuramente com as coisas que nós passamos. Não é assim, irmãos? Não é assim? Então, eu quero trazer o sermão nessa noite dizendo o seguinte:
Não se assustem com a tempestade. Você pode repetir comigo? Não se assustem com a tempestade. Amém? Não se assuste, meu irmão, com essa tempestade chamada coronavírus. Essa onda de epidemia que tem levado muitas pessoas e que tem levado muitas pessoas a ficarem com medo, doentes emocionalmente, inseguras. Então, a ideia desse título, eu quero trazer ainda a nível de introdução para vocês, que a tempestade, ela traz muito pavor para todos nós. Então não permita que o barulho dos trovões, não permita que o brilho dos relâmpagos, não permita que os ventos fortes venham tirar de vocês o foco do centro da vontade de Deus. Venham tirar de vocês a esperança, a alegria. Não permita, meu irmão, minha irmã, que nos dias de chuva forte, e nós muitas vezes amamos os dias chuvosos, quando nós estamos assentados em um sofá na nossa casa e começa a cair aquela chuva, e você está de folga, aí você pode fazer uma pipoca, né, Leila? E comer uma pipoquinha ali, assistir um filminho. Né, Valmir? O Valmir não assiste nada não, ele dorme. Né, Valmir? E aí, irmãos, é tão bom você ouvir o barulho da chuva caindo de madrugada, e você acaba descansando melhor. Né, Alan? Dia de trabalho, aí você vai, pega aquela chuvinha à noite e você descansa, que é uma maravilha. Mas, irmãos, as tempestades muitas vezes são apavorantes. E elas causam destruição. Eu me lembro quando eu era criança, e eu ia para o campo de futebol que tinha perto da minha casa, e eu passava naquele campo a maior parte da minha vida, jogando bola, ou brincando de carniça e outras coisas mais. E aí, irmãos, por diversas vezes nós tínhamos que ir embora correndo para casa, por causa dos trovões e da tempestade que estava por vir. E aí eu ia para minha casa correndo, os meus amigos também, ninguém ficava no campo, tinha medo dos trovões. E quando eu chegava na minha casa, a minha mãe já estava apavoradíssima por causa dos trovões. Ela tem muito medo disso. E aí eu falei para minhas filhas que ela reunia a gente, Carlezinho, lá no quarto, todo mundo no mesmo quarto, porque ela tinha medo, sei lá, de acontecer alguma coisa com a gente longe do quarto. Aí todo mundo ficava lá no quarto. E ela começava a orar a Deus, pedindo para passar aquela tempestade o mais rápido possível. E a gente estava lá, sem entender muito, né? Criança não liga muito. E aí quando a gente saía pelo lado de fora da casa, a gente via que uma telha tinha sido levada, uma árvore tinha caído, um galho de árvore tinha sido quebrado e outras coisas mais. Então as tempestades, elas provocam isso também. Mas não se assustem com a tempestade, porque ela um dia passa, ela uma hora vai passar. Vocês creem nisso, irmãos? Amém? Essa é a nossa esperança. Isso tudo vai passar um dia e vai se tornar somente lembranças. Você lembra quando nós tínhamos cerca de tantos anos, vivemos um momento assim, todos ficavam de máscaras, não se abraçavam, não tocavam nas mãos. Irmãos, é que eu não tive ainda a oportunidade de conversar com a Dona Helena, que é da nossa igreja, membro da nossa igreja, e que já foi vacinada, né, Simone? Para a glória de Deus. Ela tem 93 anos e ela já passou por esse momento, um momento parecido como esse, a gripe espanhola. Então é a segunda vez que ela passa por uma pandemia tão triste, uma tempestade tão triste.
Então, irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra de fé. Que é em situações adversas tão fácil perder de vista o nosso Deus. Quando nós estamos com medo, apavorados, nós nos esquecemos que Deus tem todo o controle em suas mãos, todo o poder. E os discípulos se sentiram assim. Então não se assuste com a tempestade. O que geralmente acontece com uma tempestade, em uma forte tempestade, nós, em primeiro lugar, perdemos rapidamente a visibilidade. Rapidamente. Quando nós estamos transitando, dirigindo com um carro em uma rodovia, qualquer lugar, e aí começa a chover, você já fica um pouco mais tenso. Você fica bem tenso. Porque você não sabe se aquela chuva vai aumentar, se alguma coisa pode cair na sua frente, se as poças de água vão se formar e se vão tapar os buracos, né? E aí você fica mais atencioso ali, você fica mais atento. E essa questão é que eu também já vivi uma experiência assim, lá em São José do Rio Preto, lá no interior do estado de São Paulo, quando eu voltava do Paraguai de carro, nós pegamos uma chuva tão forte que eu nunca peguei em toda a minha vida. Ao ponto de todos pararem os seus carros na rodovia aonde estavam. Não deu nem tempo de ir para o acostamento. Todos paravam o carro, porque não enxergavam. Era muita água que caiu naquele dia, naquele momento. E nós, quando paramos o carro, eu, meu pastor e mais um amigo, nós começamos a orar, a clamar a Deus, pedir a Deus que passasse rapidamente aquela chuva. Porque a gente tinha medo de uma carreta pegar a gente, qualquer outra coisa. A chuva era muito forte. E nós perdemos toda a visibilidade. Toda. Então, irmãos, muitas vezes, nas nossas vidas, nós perdemos muito a visibilidade daquilo que se chama vida. Nós deixamos de enxergar as coisas na frente. Nós deixamos de pensar com esperança. Nós deixamos de olhar com fé para as coisas. Porque a tempestade, ela vem para tirar a nossa visibilidade. Então, não se assuste se essa tempestade que tem sido provocada nesse mundo, nesse momento, tem tirado dos seus olhos essa visibilidade de enxergar com olhos da fé que um dia isso vai acabar. Você peça a Deus para que tire de você esse medo, essa insegurança, e peça a Deus para limpar os seus olhos da fé, para que você possa enxergar mais à frente. Os discípulos, irmãos, eles perderam a visibilidade, eles perderam o controle que eles tinham em suas mãos, de que eles dominavam aquela região. Então, esse mar de tempestade, esse mar que está à nossa frente, que nós estamos passando por ele com tempestade, ele tem tirado a nossa visibilidade. Mas a palavra de Deus diz, em Mateus 8:24, que de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos perderam a visibilidade, mas Jesus não perdeu a visibilidade, irmãos. E você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Eu e você podemos perder a visibilidade da vida, mas Jesus Cristo de Nazaré jamais irá perder a visibilidade da vida. Ele continua no trono, governando toda a situação. Entendeu, Cleito? Ele não perde a visibilidade, ele não perde o controle, ele não fica tenso, ele não fica inseguro, ele não tem medo. Ele é o dono da vida.
ele jamais irá perder a visibilidade e o controle da situação. Em segundo lugar, em uma forte tempestade, nós perdemos o controle da situação e o esgotamento e o medo, eles acabam assumindo o controle dessa situação. E nós acabamos nos esgotando. Nos sentimos cansados dessa situação. Não aguentamos mais usar máscaras. Não aguentamos mais deixar de abraçar, deixar de beijar, deixar de passear, deixar de viver. Não aguentamos mais. E Jesus sabe disso. Aqueles discípulos não aguentavam mais, eles foram clamar a Jesus, pedir ajuda, porque eles não aguentavam mais. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso papel é o mesmo que o papel dos discípulos. Nós precisamos clamar a Jesus. Jesus, nós não aguentamos mais. Nós precisamos enxergar o fim disso tudo. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse momento chorando por um ente querido que foi perdido por conta disso? E aí, Mateus 8:25 diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Você tem clamado a Jesus dessa forma? Senhor, salva-nos, porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia, meus primos, meus amigos, alguém pode morrer, Senhor, e eu não quero que ninguém morra com isso. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, nós estamos morrendo, Jesus. Em terceiro lugar, em uma forte tempestade, nós corremos o perigo de não reconhecer Jesus em meio à tormenta. Os discípulos estavam vivendo um período de tempestade, um momento de tempestade terrível. E eles se esqueceram que quem estava dormindo no barco, ele tinha poder sobre os ventos, sobre o mar, sobre as ondas, sobre a situação, sobre o barco. Eles se esqueceram, irmãos. E o grande perigo é esse. É que nos momentos de tormenta, nos momentos de tribulação, de luta, nós deixamos de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós falhamos nessa missão dessa forma. E perdemos o controle. Jesus tem algo para nos ensinar nessa pandemia, irmãos. Ele nos ensinou que a tempestade não pode parar o povo de Deus. O povo de Deus continua marchando. O povo de Deus continua avançando. Ele nos mostrou que as ondas, o vento forte, não podem nos atrapalhar. Jesus nos diz nessa noite que nós temos que avançar. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós não podemos entregar os pontos. Nós temos que avançar para a glória. Ele é o Senhor da vida. Ouça a voz de Jesus em meus ruídos. Lembram, irmãos? Lembra do que eu falei semana passada na pregação? Ouçam a voz de Deus em meus ruídos do mundo. Parem para ouvir Deus. Parem para ouvir sobre Deus. Descansem em Deus. O seu barco, o meu barco, ele não vai afundar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está dormindo no barco. Ele está no barco. Se Jesus está no barco, esse barco não vai afundar. Porque se ele disse que nós vamos atravessar para outra margem, nós vamos atravessar e pronto, acabou.
a tempestade não vai nos atrapalhar de chegar do outro lado. Porque quando Ele dá uma palavra, essa palavra se cumpre, irmãos. Vocês estão crendo nisso, irmãos? E aí, Mateus 8:26 diz, Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Jesus faz, Ele faz de forma completa. Jesus não faz nada pela metade, meu irmão, minha irmã. Completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E às vezes eu olho para esse texto e falo assim, por que eles ficaram perplexos se eles já sabiam quem era Jesus? Mas na verdade, muitas vezes eu penso assim também. Às vezes nós agimos como esses discípulos agiram. Às vezes a gente fica assim, acaba se esquecendo de quem Jesus é. E aí às vezes a gente fica também nessa situação de ficar, às vezes, admirado com as coisas que Jesus faz. Sendo que na verdade a gente já devia saber que Ele faz mesmo. E Ele tem poder para isso. Então não desista. Há um só caminho no meio da tempestade. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é Jesus quem vai traçar para você e para mim. E Naum 1:3 diz assim, guarde essa palavra. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano se murcham. Irmãos, Ele é o Senhor que está nesse momento vivendo conosco essa tempestade. Ele está conosco vivendo tudo isso. E Ele no tempo certo, Ele vai agir com grande poder e glória. Amém, irmãos? Se coloque de pé, Ministério de Louvor, por favor. E a nível de conclusão, quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, nessa tempestade chamada coronavírus. Esse mar epidemiológico. Não desanime, siga em frente. Nós vamos vencer essa pandemia juntos, em oração, crendo no poder de Deus, crendo no milagre de Deus. A sua vida e minha vida é um milagre, porque nós estamos aqui hoje. Quanto livramento Deus te deu essa semana para você estar aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? Quanto livramento, irmãos e irmãs. São muitos. Simone trabalha num posto de saúde. Quanto livramento Deus tem dado a Simone. Quanto livramento Deus tem dado ao Alan ali como Uber, instalando internet. Ao Valmir na Volkswagen. Ao Carlinzinho que anda para lá e para cá o tempo todo. Quanto livramento, irmãos, Deus tem dado a você, Cleiton, lá no Atacadão. São muitos livramentos, irmãos. Eu também ando para lá e para cá e Deus está me dando livramento. Então, irmãos, vamos seguir com fé. Essa pandemia vai passar. Vamos louvar a Deus. Eu quero orar por você que veio aqui à casa de Deus e precisa de uma oração. Talvez não seja por essa tempestade chamada coronavírus que você vai vir pedir para que eu possa orar por você, mas seja uma outra tempestade da sua vida.
Porque muitos estão vivendo 2 ou 3 tempestades ao mesmo tempo. E aquilo acaba virando uma tristeza, gerando uma tristeza, um sofrimento tão grande. Eu quero orar por vocês, então venha aqui à frente que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, vamos louvar. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. E tu és sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Envia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Todas as áreas da vida humana estão sendo afetadas por conta dessa pandemia. Nós precisamos pedir a Deus
o discernimento do Espírito Santo para continuar vivendo em meio a essa pandemia. Então, irmãos, eu não sei se essa vai ser mais uma vez uma realidade de Porto Real, Resende e região, ao ponto de nós termos que fechar a igreja, fechar os estabelecimentos e outras coisas mais. Mas eu peço aos irmãos, e como pastor dessa igreja, eu quero aconselhar vocês a evitarem de fazer contas desnecessariamente. Não comprem nada nesse momento parcelado, porque a gente não sabe como vão proceder as coisas daqui uns dias novamente. Então, que vocês possam receber esse discernimento do Espírito Santo e ajudem as pessoas necessitadas. No momento, irmãos, graças a Deus, a nossa igreja tem ido muito bem. Os irmãos estão empregados, as irmãs. Nós não temos dado nenhuma cesta básica para ninguém da igreja, somente para pessoas fora da igreja. Mas nós precisamos nos preparar se porventura vier esses dias maus. Amém, irmãos? Eu quero contar com vocês, como igreja, que estão ouvindo essa palavra nessa noite, vocês que nos assistem. Nós vamos continuar crendo de que não vai haver necessidade dessa cidade fechar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá. Quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês hoje reunidos aqui nesta igreja, e nas suas casas e no trabalho, hoje e sempre. E a igreja diz amém, graças a Deus e glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês. Usem bastante álcool em gel, álcool líquido. Higienize os lugares que vocês frequentam, trabalham. Tomem bastante cuidado, usem máscara de proteção. Evitem de conversar com pessoas do seu trabalho sem manter a distância. Tá certo? Vamos tomar todos os cuidados. Beleza? Deus abençoe vocês, irmãos. Estamos juntos sempre. O Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa, estou à disposição da igreja. Eu estou na igreja terça, quarta, quinta. Tá certo? E outros dias e horários também à disposição dos irmãos. Tá bom? Forte abraço, gente. Fique com Deus.